Olá galera, aqui é o professor Douglas Caldeiras e na aula de hoje nós iremos falar sobre tipos de discurso. Bom, nós temos 3 tipos de discurso, mas a nível de prova, de concurso, nós vamos focar em apenas 2, que é o discurso direto e o indireto, porque ainda tem o discurso indireto livre. Bom, tipos de discurso é um dos tópicos da construção, na verdade, do texto narrativo, que a gente vem estudando aqui desde o início do ano. Então, no texto narrativo, a reprodução das falas dos personagens podem ser feitas por um narrador ou esses personagens, eles mesmos, podem reproduzir as suas falas. Então, quando há um narrador, para apenas anunciar a fala do personagem, e esse personagem, ele mesmo reproduz sua fala, a gente diz que o discurso ele é direto. Ou seja, a fala do narrador e do personagem estão separadas. E, geralmente tem algumas marcas linguísticas para isso. Então, tem a fala do narrador, os 2 pontos, aí vem a fala do personagem anunciada ali por um travessão ou entre aspas, ok? É o exemplo de: o professor perguntou ao aluno, 2 pontos, travessão: você faltou ontem ou estava aqui em outra sala? Ponto de interrogação. Bom, quando eu tenho o tipo de discurso indireto, aí o narrador vai reproduzir a fala desse personagem, incorporada ali no texto, certo? Então, não tem, geralmente, os 2 pontos, o travessão, as aspas, ou nenhuma marca que identifique essa fala do personagem. Como é que eu sei disso? Através do verbo, que a gente vai chamar de verbo de enunciação ou verbo de Candy. Esses verbos sempre vão anunciar a fala dos personagens. Acontece tanto no discurso direto quanto no discurso indireto. Só que no discurso indireto é que a gente consegue identificar com clareza, que a separação ali é a separação da fala do narrador e da personagem, embora o narrador vá reproduzir a fala desse personagem. Então, como é que a gente percebe isso? Através dos verbos perguntar, dizer, falar, esbravejar, explicar, etc. Então eu vou passar aquela oração, aquelas orações, na verdade, aquele pequeno texto que eu produzi no início aqui, como exemplo do discurso direto, para o discurso indireto. Aí ficaria como? A parte do narrador não se altera, gente, na transposição do discurso, Então, o professor perguntou ao aluno, só que a gente não coloca 2 pontos. A gente vai colocar agora uma conjunção integrante para ligar a fala do narrador à fala do personagem que foi reproduzida por esse narrador. Então ele perguntou o que, ou ele perguntou o se, e o verbo de Candy continua aparecendo. Então aí no caso, como é uma dúvida, uma condicional, ele perguntou se ele, ou seja, eu troco você, o pronome você por ele, se ele tinha faltado, então eu troco o verbo também. O verbo que antes, estava no pretérito perfeito do indicativo, ele vai agora para o pretérito mais que perfeito composto. Eu poderia colocar faltara também, Se ele tinha faltado, se ele faltara no dia anterior. Vou mudar também as locuções adverbiais ou os advérbios. Ontem para no dia anterior. Ou se esteve lá, estava para esteve, os verbos mudam também, os tempos verbais, como eu disse, em outra sala. Logo, então, a mudança de pronomes, de advérbios e de tempos verbais. Tem uma lista no material em anexo, ok? Então, eu fico por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!